Boa noite a todos, a todas, aqui no Japão. Um bom dia para o pessoal do Brasil, uma boa tarde, né, para os nossos amigos lá da Suíça, bom dia também para o pessoal lá dos Estados Unidos, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez, uma grande alegria da gente de estarmos aqui todos reunidos. E lembrando, né, que esse estudo sobre o espiritualismo racional e o espiritismo, ó, a gente abordando a psicologia do século XIX. Em março, em meados de março, convidamos a Juliana, psicóloga e pesquisadora, nossa amiga, para desenvolver esses estudos junto com a gente. E lá se foram 15 estudos, desde março a gente vem estudando, né, Juliana? Estudando, Verdade. meditando, fazendo as nossas reflexões, todo mundo junto. O grupo também, ao longo desse tempo, foi crescendo, foi expandindo. Eu queria fazer, inclusive, um agradecimento, porque nós já encerramos, né, com 15 blocos de estudo, e estamos no terceiro encontro para fazer essas considerações, justamente desses 15 últimos encontros. E eu quero aproveitar para agradecer algumas pessoas que estão divulgando esse trabalho, porque esse trabalho ele está todo gravado, está todo compactado lá no nosso canal no YouTube. O pessoal da Associação de Estudos Espíritas Piedade, a Zélia, né, através da Casa do Caminho, né, Kibiel, a Web TV Nova Consciência, Espíritas Amigos, o Legado de Allan Kardec, o Espiritismo no Japão e o Grupo de Comunicação Consciência Espírita. Tem mais pessoas divulgando. Eu não estou com acesso agora, no momento, com todos, mas fica aqui a nossa gratidão por quem está fazendo essa divulgação e que fiquem à vontade para divulgar para mais grupos aí que possam ter interesse nesses estudos. Então, quero passar agora a palavra para a Juliana, para a gente já, aos pouquinhos, iniciar as nossas reflexões da noite de hoje. Juliana. Boa noite para vocês, boa noite para o pessoal aqui do Brasil. É muito bom poder fazer esse estudo, até a gente ter uma ideia, né? Um pouquinho do que é o espiritualismo racional, onde ele, né, para e o espiritismo desenvolve as ideias, amplia, a gente poder, né, conhecer um pouquinho desse trabalho tão importante, de vários, né, pensadores, filósofos. E vamos estudar, né? Mais um pouquinho. Nós paramos, está aparecendo, né? Tá sim. Nós paramos nos deveres para conosco, né? Exatamente. Então, esse aqui a gente já leu, né? Que ele coloca o mais importante de todos, o dever de conservação, né? A união da alma e do corpo, que é o que eles chamam de vida. E aí ele fala, né? Origina daí um primeiro dever, o da conservação da vida. A conservação, né, antes de ser um dever ao homem, é um instinto universal para todos nós, né? E aí a gente tinha visto um pouquinho da temperança, e aqui a gente viu o trabalho, né? Que ele fala que tudo na natureza está em movimento, né? Por toda parte, e só se vê o esforço, a energia, o desenvolvimento de forças. E, né, ele coloca: o homem é feito para exercer as faculdades do corpo e do espírito, é feito para agir como a ave é feita para voar. E a gente tinha parado nesse dever aqui relativo à inteligência, que o primeiro dever, né, é o instruir. A, a gente até acho que comentou, né, que lembra muito o que Kardec fala, né, para nós espíritas.
O primeiro é amai-vos, né? E o segundo é instruir-vos. Quanto à instrução é importante para a gente se esclarecer. Então ele fala, né? A gente aprender o melhor que nos for possível, os princípios da arte que a gente houver de cultivar, né? É um dever para qualquer homem, segundo os meios de que dispõe, instruir-se a respeito de seus deveres, e é também um dever para cada um, né? Ultrapassar tanto quanto possa o estritamente necessário em matéria de instrução e na razão dos meios de que disponha. É, portanto, um dever a não desprezar nenhuma ocasião de instruir-se. Também é um dever empregar todos os seus esforços para evitar o erro e cultivar em si o bom senso, que é a faculdade de discernir o verdadeiro do falso. Muito bom, né, esse trechinho. E eu acho bacana quando ele coloca, né, assim, ele não está pedindo nada além do que a gente tenha dentro de nós a disponibilidade, né, até mesmo pela questão financeira, né, de se instruir, de se aprimorar, e principalmente, né, um esforço que a gente sempre deve fazer é evitar um erro quando a gente tem consciência, né, do verdadeiro e do falso, a gente sempre fundamentar as nossas escolhas pelo bom senso daquilo que é verdadeiro. Só para a gente dar uma refrescada, esse aqui a gente acho que conversou um pouquinho, né, sobre a questão da mentira, e aqui ele entra no item da veracidade. Serve-se os homens da palavra para exprimir o pensamento. Daí um dever importante e fundamental, o de só exprimir pela palavra a verdade, aquilo que se julga como tal, depois de tomadas todas as precauções possíveis para não haver engano. Essa espécie de virtude chama-se veracidade, e o vício que lhe opõe é a mentira. Podemos distinguir duas espécies de mentira: a mentira interior e a mentira exterior. A primeira, pela qual o homem mente a si mesmo, isto é, falando com a sinceridade faltando com a sinceridade em relação a si próprio. E a segunda, pela qual ele mente ao outro, né? Quando a gente verbaliza. E aí ele traz um questionamento. Será possível que o homem minta realmente a si próprio? O que vocês acham? Que é possível? A gente mentir para a gente mesmo? Sem dúvida. Eu Você também acha que acredito que sim. sim? E Acho que como que a sim. gente faz isso? Como que eu Procurando minto para mim fugas, mesma? Hã? procurando fugas, mesmo às vezes sabendo que não é positivo, colocamos certas máscaras para poder mentir. Não, por exemplo, eu, Zélia, sei que não tem que comer não sei quantos quilos, algum chocolate. Zélia, você vai engordar, não sei o quê. Não, mas sabe o quê? Você não está muito bem, que não sei o quê. Aí vamos dando desculpas para nós mesmos. E vai Mas procurando subterfúgios vai dando assim, ah, não, mas eu estou necessitando disso. Eu acho que sim. Vamos querendo, vamos buscando, vamos mentindo para nós mesmos, mas criamos máscaras para não nos sentirmos tão culpados ou culpadas. isso que você está me falando é uma negociação consigo próprio, não é mentira. Eu minto para mim mesmo, Começou assim, um pedacinho não faz mal, vamos negociar, não dá para ficar sem o chocolate. tadinho. Será que isso não é uma negociação? Ah, às vezes coloco assim, eu fico. Para mim, é um tipo de mentira, mesmo sabendo que não está sendo bom para mim. Eu tenho algumas coisas que eu acho que eu minto às vezes para mim mesma. Não sei, Então pode ser vamos, até ter até um outro nome, né, Ju? pode ser uma negociação, né, Zélia?
Assim, ó, Pode ser, eu não posso comer chocolate, mas assim, eu não consigo ficar sem o chocolate, então eu vou comer um pedacinho. Eu tô negociando. Eu né? não tô mentindo, eu sei conscientemente que faz mal, mas eu ainda não tô conseguindo abrir mão disso, né? Seja, a gente tá falando aqui de um exemplo material, mas isso pode estar ligado às nossas questões mais emocionais, né? A gente tenta, às vezes, se auto-sabotar. Hum. Mas o que que ele tá falando aqui, ó? Diga, primeiro eu vou ouvir o que o Mário vai falar. Diga, Mário. É, o homem, digamos assim, né, ele mente para si mesmo quando ele não quer assumir responsabilidades, por exemplo. Eu sei que eu devo gerar uma mudança em mim próprio, né? Digamos que eu tenho uma imperfeição, mas como eu não quero mudar, ou eu acabo colocando culpa nos outros, né? A determinadas circunstâncias eu falo, não, mas não é minha culpa, é porque fulano, é porque é o trabalho, é porque eu não tenho tempo, e a gente acaba passando a acreditar realmente. É uma fuga, né? Como falou inicialmente a Zélia, né? Não seria isso também, Ju, uma forma de omitir a minha responsabilidade, de fugir da responsabilidade, terceirizando Mário, isso? vamos pensar juntos. Vamos ver a Nilce. Eu penso que a gente não pode mentir para si próprio, porque a consciência nos mostra na mesma hora. Tu não consegue te enganar em qualquer situação, mesmo com negociação ou mentindo para ti. É impossível, eu acredito, a gente mentir para si mesmo. Eu acho que tu consegue mentir para o outro sabendo que tu está mentindo, e tu tem consciência que tu está mentindo. E tu mente com sã consciência. E, portanto, tu nunca consegue te enganar. É o que eu penso, Ju, vocês. Vamos ler, então, aquilo que o Paul Janet está trazendo Quando para a a gente gente, refletir. quando a Diga. gente procrastina uma coisa, amanhã eu faço. Chegando no dia seguinte, eu não fez. Mentiu para si mesmo. Tudo bom, Gelilton? Olha, vamos ver o que o Bom dia, Janet diz. gente. Bom dia. Então, ele fala, né? Compreende-se com efeito que o homem se engane, mas então não sabe que se engana. É erro e não mentira. Se pelo contrário, ele sabe que se engana, por isso mesmo não está enganado. Parece, pois, que não pode haver mentira em relação a si mesmo. E é certo, entretanto, que o homem pode enganar voluntariamente a si mesmo, por consequência, mentir a si. O caso mais habitual da mentira interior é quando o homem emprega sofismas para sufocar o grito da consciência, ou também fazer crer a si mesmo que não há outro motivo senão o bem moral, ao passo que na realidade só obedece ao receio do castigo ou a outro motivo interesseiro. Então, o que ele está falando aqui, a gente pode também, né, trazer a doutrina espírita para a gente refletir sobre isso. O mais importante para a gente pensar aqui é a questão do erro, né? Porque quando eu erro dentro do meu processo, né, de vida, de experiência, é natural o erro. Eu posso errar porque eu estou na fase, né, de aprendizado. Então, muitas coisas eu não tenho um entendimento verdadeiro. Então, eu posso cometer um erro. Agora, quando este erro é consciente, eu sei que isso está errado, eu conheço o meu dever, e mesmo assim eu vou e erro, exige imediatamente, né, o que os espíritos vão explicar para nós,
o juiz, que é a nossa própria consciência. Ela vai te falar: não foi bom o que você fez, esse não é o caminho. O espiritualismo vai dizer o quê? Que a gente vai ter um sentimento íntimo de insatisfação quando a gente comete um erro. Se eu insisto, ele se torna voluntário. Se eu tenho consciência que isso está errado. E aí eu posso criar sofismas, eu posso tentar bular a minha consciência, mas está na lei divina que toda vez que eu cometo um erro voluntariamente, eu vou sentir esse sentimento. Quanto mais eu persistir neste erro, mais eu vou, né, ficar ali latente esta questão em mim. E aí a gente tem os desdobramentos disso. Quando a gente está aqui no mundo corpóreo, a gente tem as distrações, o celular, a TV, né? Mas se a gente parar para se perceber, muitas vezes, né? Como eu brinquei a outra vez que a gente estudou, eu brinquei dando o exemplo da Marisa, né? Como se eu tivesse ofendido. E aí vem aquele sentimento em mim e eu falo, puxa, não devia ter gritado com a Marisa. A minha consciência tá me falando, meu sentimento íntimo tá me falando, não foi bom. Peça desculpas, faça diferente, reconheça seu erro, né? Mas aí eu posso o quê? Criar uma justificativa tentando burlar minha consciência. Ah, mas também a Marisa é fogo. Na hora que eu mais precisei dela, ela não me ajudou. Aí eu posso alimentar isso, ampliar isso. Ela vai ver só, o dia que ela precisar de mim, eu também não vou ajudar. Ela vai ver só, eu vou me vingar. Vou contar aquele segredo que ela me contou, pediu para não contar para ninguém, pois eu vou espalhar. Percebe? E aí eu já tô indo, eu tô alimentando em mim emoções, né? Da raiva, da tristeza. Eu tô alimentando um sentimento de vingança, e isso pode, né, se estender para um ódio. E aí o que que acontece? Eu fico presa, porque vira e mexe, essa cena vai vir na minha mente. Porque o nosso pensamento ele vem por palavras e imagens. E aí, cada vez que esse pensamento vem, ele é uma forma de eu parar e refletir nessa situação, porque inconscientemente isso está me incomodando. Mas aí eu posso, né? A todo momento que vem a imagem, que vem a cena, eu posso refletir sobre isso e posso fazer uma escolha, mudar a minha atitude, né? Ou permanecer no erro. Então, o que o Janê está falando aqui é que a gente não consegue mentir para a gente mesmo, né? E o Espiritismo vai dizer, a consciência que nos acusa é a lei divina que está dentro de todos nós. E ele faz um questionamento, todos nós sabemos, né, na Gênesis, sabemos, né, ler esse livro, compreender perfeitamente? Não, não sabemos. Por isso que o erro, né, quando você está aprendendo pela experiência, ele é diferente do erro voluntário, do erro consciente, quando você sabe que aquilo está errado e mesmo assim você faz. E aí você pode buscar um processo de negociação consigo mesmo, justificativas, né? Tentar criar hipóteses para justificar o seu comportamento. Mas no seu sentir, no seu íntimo, isso sempre vai estar te acusando. Quando você está, né, no estado de espírito desencarnado, a gente não tem as distrações aqui. Então, quantas vezes a gente, né, estuda os exemplos dos espíritos e vê, eu via constantemente a imagem da minha vítima, né? Ou eu via a cena, ou eu via a minha mão suja, alguma coisa que remeta a ele àquela situação. Então, ele está fechado dentro daquilo. E a gente aqui encarnado é a mesma coisa. Se a gente não resolve a situação, né, que está ali desviando a gente do caminho do bem, a gente fica preso naquilo, naquela emoção, a gente vai reviver isso pelo corpo, porque o cérebro vai receber o estímulo da imagem e você vai sentir as mesmas emoções que você sentiu.
às vezes até mais intensa, né? Porque a nossa imaginação, ela pode prolongar e alimentar a situação, né? Então, vamos supor, no exemplo, né, que eu brinquei com a Marisa, de eu ofendê-la, pela minha imaginação, eu posso criar até mesmo uma imagem de eu chegando a agredi-la, de eu dando uma surra nela, percebe, gente? E o quanto que né, a gente pode ficar preso em determinadas circunstâncias, né? Ou em determinadas vivências, e a gente tomando consciência por tudo que a doutrina espírita nos instrui, né? E tanto o espiritualismo, a gente pode perceber que, neste caso, a gente está fazendo mal principalmente para a gente mesmo, porque eu estou me paralisando, né? Como espírito. Estou presa em um sentimento, uma emoção que é disfuncional para mim. Diga, Antônio. O primeiro pedir desculpa que eu estava fazendo uma transição aqui do telefone para o computador e fiquei meio perdido aí no início das explicações e até mesmo da leitura do texto. E eu até fui muito direto dizer que a gente mente sim o tempo todo, justificar para dizer que aqui não tem um mentiroso quanto mais, mas eu ainda estou assim porque eu me vem na mente muito claramente duas circunstâncias. Nós estamos vivendo um mundo cujo nível evolutivo é muito baixo ainda. E aí eu me incluo nesse mundo, obviamente. É que a palavra mentir é muito forte, né? Agride a gente, de uma certa forma, né? E especialmente a gente que vem ao longo do tempo criando sofismo em cima dessas posturas, dessas posições, ela tem esse condão. Mas eu pensei no seguinte, eu falei, bom, então se eu falar que eu admitir que eu não minto para mim mesmo, eu estou achando que eu sou estou assim num nível que eu não me encontro. E depois eu pensei nas palavras evangélicas, quando Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Nem sempre a gente tem essa capacidade de fazer isso, por circunstâncias outras. Vamos dizer que não seja que a gente esteja querendo enganar a nós próprios, ou circunstância do relacionamento, e não deixa de ser a verdade, porque a gente sabe que a gente dizer aquilo que a gente tem absoluta convicção de que é certo, e é certo realmente, muitas vezes não é conveniente dizer. Mas será que não é mesmo? De fato, eu acho que é que a gente ainda não assumiu essa condição de. E o texto aqui também, no segundo parágrafo, ele diz que não, mas no início do outro já deixa entender que sim. Então, até que salva a gente de uma certa forma, porque não é bem. Então, aí, eu entendo que se ameniza um pouco o peso dessa palavra, mas nós estamos ainda numa situação bastante, assim, vamos dizer, intermediária, para dizer o menos. Porque, É, Antônio, veja, por exemplo, o exemplo que você trouxe, né? Então, vamos supor assim, a gente vive numa sociedade que é permeada por uma falsa mentalidade, né? Entre as ideias principais, né? Existem pessoas que são melhores e que são piores. O fundamento das relações é a reciprocidade. Eu faço, né, aquilo por você, aquilo que você fizer por mim. Você vai receber de mim aquilo que você plantar em mim. Isso é uma das crenças extremamente fortes na nossa sociedade. Né? Se você entrar no Face, está cheio de publicação. Ah, aquilo que você plantar de mim, você vai receber, em mim você vai receber. Isso nada mais é do que o fundamento da moral do interesse. O meu agir se fundamenta no meu interesse pessoal. Eu vou fazer aquilo que vai me trazer um retorno, seja afetivo, seja financeiro, né? E quando a gente tem o entendimento instaurado na sociedade que o homem é egoísta por natureza, eu já estabeleço com o outro uma relação de desconfiança. Não posso confiar. O ser humano não é confiável, né? E entre esses tem vários desdobramentos disso. Eu prefiro animal do que gente,
né? Eu não gosto, o ser humano tem que morrer, Deus vai acabar com o mundo, e aí vai os desdobramentos dessa falsa ideia que está estabelecida. E quando eu coloco, né, a competição como um fundamento das relações, e eu tenho que buscar a excelência, eu tenho que buscar ser o melhor, não importa a que custo. E quando eu estou numa empresa, entra uma questão importante. Eu não posso errar. Então, eu posso, às vezes, mentir por medo de perder o emprego, por medo de falar, olha, eu errei aqui, né? Eu fiz tal coisa, aconteceu isso. Então, às vezes, a gente, né, cria uma forma de lidar com essa situação onde a gente não se expressa verdadeiramente. Mas você agir por medo, mentir ali consciente ou tentar omitir o erro seu, não quer dizer que você está enganando a si próprio. Quer dizer que você sabe, né? Mas que ali você está usando como um mecanismo, né? Para não enfrentar ou por medo de ser mandado embora. E aí tem vários desdobramentos disso numa sociedade extremamente injusta e desigual que a gente vive, né? Então, o que que a gente tem procurado, né? Estudar com a doutrina? Entender os fundamentos da vida espiritual para que a gente possa ser um reflexo disso, né? E o espiritualismo racional, ele é um instrumento para esse entendimento, né? Do conhecimento da gente mesmo, e o espiritismo amplia o entendimento da lei, porque o espiritualismo vai estudar Deus, que a gente viu pela Teodiceia, Deus como um modelo que é ideal, né? Da razão, da vontade, do sentimento, que é o amor, e da imaginação, que é o belo. Então, Deus seria um modelo ideal. E o Espiritismo vai trazer para nós: Deus é um modelo primitivo, né, de todas as coisas, e quem é o modelo que a gente tem aqui, que encarnou? Jesus. Só que o Cristo, ele não mostrou para nós a vida do espírito puro, ele mostrou a vida que a gente pode buscar construir, buscando ser um homem de bem, um homem que fundamenta as nossas ações no bem. Perdoar, ter a benevolência, não mentir, não usar de agressividade, entender, né, que Deus não se relaciona conosco por castigo e recompensa, que Deus não, que o meio de transformação para o espírito não é a punição, né? E sim o próprio processo interno desse indivíduo, né? Que é o arrependimento, é a mudança de mentalidade. Eu estou fazendo errado, eu preciso vivenciar circunstâncias, né, em que eu vou me colocar à prova. E quando eu conseguir superar essa prova, é o retorno sério e efetivo ao bem, ou seja, eu consegui superar isso. São ampliações que o Espiritismo traz, porque está na lei, não basta só eu virar e falar, eu me arrependo. No caso, né, da Marisa, eu chegar e falar, me arrependo, não devia ter brigado com ela. Eu preciso vivenciar circunstâncias parecidas em que eu vou ver se realmente, né, eu estou conseguindo me conduzir ou se a emoção está me dominando, ou se eu estou agindo de interesse pessoal. Então, amplia, né, todo esse entendimento da reflexão sobre a mentira. Diga, Mário. Eu acho que na sequência tem a Clarice e a Zélia que levantaram a mão, não é isso? Isso. Deixa eu só fazer um comentário e uma pergunta do nosso amigo Wilson Hanashiro. Ele comenta que a consciência está na lei de Deus, ele está nos acompanhando pelo YouTube. E então não conseguimos nos enganar, é o comentário. E ele faz a seguinte pergunta: como podemos ouvir melhor nossa consciência? Como podemos ouvir melhor a nossa consciência?
Não, eu vou falar pelo meu pensar, né? Como que a gente pode refletir sobre isso? É o conhece-te a ti mesmo, né? Quando a gente faz um ato ou vivencia circunstâncias, a gente, ou até mesmo no final do nosso dia, né? O nosso processo de refletir sobre como foi o nosso dia, o que que a gente fez, com quais pessoas a gente se relacionou. E se perguntar, né, eu estou dando o meu melhor, como que eu lidei com essa situação, Lembra né? do conceito de Agostinho na codificação, né? No Livro dos Espíritos, né? É uma dica, né? Isso é uma dica, porque veja, é, vamos pegar assim uma situação em que encontro uma pessoa ou estou num ambiente de trabalho que quando eu vejo aquela pessoa ou falando ou fazendo alguma coisa, vem aquele sentimento de antipatia, né? Ai, não vou com a cara desse fulano aí, não vou com a cara dessa menina. Quando eu começo a perceber que existe algo no outro que está me irritando, que tira ali o meu estado de humor, eu posso também parar e me perguntar por que que isso me irrita tanto. Porque nós, como espíritas, quando a gente vê um ato errado de uma pessoa, a gente tem sempre que olhar para ela e acreditar que ela tem dentro dela a força e a capacidade de transformar aquilo, porque é isso que a doutrina espírita fala, né? Todos temos dentro de nós essa força que nos impulsiona para o caminho do bem. Então, quando eu começo a vivenciar essa circunstância e eu começo a parar, a pensar, a refletir, por que que isso me incomoda? Isso eu tenho isso dentro de mim, é algo que eu preciso olhar para dentro de mim? Ou, por exemplo, ninguém vai, vamos pegar um caso grave para a gente pensar. Quando eu vejo, né, em determinados lugares que existe a pena de morte, é um ato que me entristece, porque eu não concordo com isso. Não acho que esse tirar a vida da pessoa seja o caminho, né, para a educação, nem do indivíduo e nem a educação, né, social, para a gente refletir como forma de relação. Mas é o meu pensamento, né? Agora, é natural que quando você vê algo ou uma violência, alguém batendo em alguém, você se choca, você se incomoda, né? Agora, quando existe essa situação em que traz essa irritabilidade, você fala, nossa, essa pessoa, esse ato que essa pessoa faz, você fica ali, é algo que você pode buscar, né? Se tem dentro de você. E é esse conversar, né? Eu acho que a gente tem que ser o nosso melhor amigo, né? Conversar com a gente mesmo, buscar compreender em quais circunstâncias a gente tem dificuldade de lidar, né? Olha, eu tenho dificuldade de lidar com tal situação. Por quê? Quais são as crenças que eu tenho sobre isso, sobre Deus, né? Eu acho que essa estrutura, né, que o espiritualismo traz de crenças, né, de deveres, na verdade, deveres para com Deus, deveres para com os animais, para com os outros e deveres para conosco, ele faz a gente pensar qual é a minha estrutura de crença, o que que eu penso sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o mundo, né, sobre os animaizinhos, porque isso faz com que eu comece a me fazer perguntas. Será que a forma que eu estou vendo o mundo é a verdadeira? Porque às vezes a gente vê as pessoas falando, o mundo não tem jeito mesmo, as pessoas não têm jeito, né? E aí a pessoa fala assim para outra, "Ah, você é uma pessoa negativa, você vê o mundo negativamente." Na psicologia, a gente vai chamar, né? É uma crença disfuncional. Quando você identifica a crença, você muda a sua forma de ver ao mundo, você muda a sua forma de ver as pessoas, você muda a sua forma de ver a Deus. Então, quando o Kardec fala no céu e inferno,
todas as vezes que a gente for analisar uma situação, a gente vai partir da premissa dos atributos de Deus, que essa é a verdade, né? Seu amor, sua benevolência, sua misericórdia, a sua vontade que sustenta tudo, o seu pensamento. Então, quando a gente vai vivenciar circunstâncias, se a gente já parte dessa premissa para entender a circunstância, isso ajuda no nosso processo de, né, até mesmo do nosso conhecimento. Quais crenças eu tenho sobre as pessoas? De que forma eu estou me relacionando com elas? Eu vejo o outro como meu inimigo, aquele que eu tenho que competir e vencer? Eu vejo as amizades, né, e como uma relação de reciprocidade, que eu só vou dar para o outro aquilo que ele plantar em mim. Eu vejo o ser humano como egoísta, né, como tendo um egoísmo inato. Então, eu preciso olhar para isso que está fundamentando o meu pensamento, o meu sentimento e a minha ação, porque né, a forma que eu estruturei essa minha visão, né, esse paradigma que eu olho as coisas, é o que está movendo meu pensamento, meu sentimento e a minha ação. Quando a gente estuda a doutrina espírita, se a gente pensar na relação com o outro, né, na relação com Deus, Deus ama todos os seres. Deus se preocupa com as mais ínfimas criaturas, né? Tem uma frase lá do livro Pensamento e Vida, que eu gosto muito, que ele fala assim, né? Ao lado do verme existe um anjo que está ali guardando. Tamanho, né, a importância de todos os seres para Deus, porque todos partem do mesmo princípio, né? Quando eu entendo que o fundamento do meu agir precisa ser a caridade desinteressada, e eu começo, né, a refletir sobre isso, existe algum interesse pessoal neste ato que eu estou escolhendo fazer? Se tem um interesse pessoal, eu preciso repensar a minha escolha, a minha atitude, o meu pensamento, e todos, né, os entendimentos que a doutrina espírita vai ampliar, quando ele, né, principalmente no último capítulo da Gênese, que ele vai falar da importância da lei de progresso, da perpetuidade das relações, né, que nós somos uma família aqui no nosso planeta, e como uma família nós vamos todos evoluir juntos, que a salvação não é individual, né? Ela é coletiva. A felicidade não é individual, é coletiva, é por apoio mútuo, né? Quando ele estava colocando ali dos deveres para conosco, da gente se instruir, principalmente na arte que a gente escolhe, né? Como um fundamento da nossa ação na sociedade, a gente está colocando isso em prol do outro. Se eu escolho uma profissão só porque ela é a profissão que vai me dar dinheiro, existe um interesse, o meu interesse financeiro. E isso não traz felicidade, né? Porque a felicidade está associada ao ser útil. A eu usar as minhas capacidades, a atividade da minha alma, né? Na relação social, na construção de um mundo melhor. E não importa a profissão que eu escolha, né? Mas eu tenho que ter isso conscientemente. O, o ato da minha ação, né? O que fundamenta isso é contribuir socialmente, né? Desenvolver as minhas virtudes também, para colocar isso em benefício do outro, que é o fechamento que ele dá na Gênese, um por todos, todos por um, né? Isso mata as ideias de competição, de egoísmo, de orgulho, né? Mata a questão da personalidade. Eu não sou essa personalidade, eu só estou nela temporariamente. Quando ele fala da perpetuidade, né, das relações, quais são os meus laços afetivos? Eles se estendem só ao meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, minha irmã, né? Ou os afetos espirituais, eles
se constitui no amor verdadeiro, né? No pensamento e no sentimento comum, como a gente está fazendo aqui, é a construção de afeições, né? Onde a gente busca unir o nosso pensamento, o nosso sentimento. Quando você pensou em fazer esse estudo, né, Mário? Você não pensou só em você, você falou, eu quero saber, né? Você quis se instruir, estudar, mas ao mesmo tempo você pensou no coletivo. Eu quero, né, que esse conhecimento chegue a outras pessoas, porque ele foi bom para mim, então eu vou repassar. E você não trouxe, né, outros grupos que têm acompanhado o nosso estudo. Isso é uma felicidade para a gente, porque toda a oportunidade que a gente tem de instruir, de tocar o outro, né, de fazer com que o outro busque instrumentos para se melhorar, a conquista dele passa a ser uma conquista coletiva nossa, porque ele vai refletir essa virtude no social, no coletivo. Vamos lá, Clarice, cansou a mão aí, Clarice? Não, eu até desisti de falar, mas assim, rapidamente, sobre a competição, né? Eu vim de mercado financeiro e fábrica, né? E aí, nesses ambientes, você tem avaliação. Agora, eu não me lembro de quanto em quanto tempo são feitas as avaliações, onde você avalia o seu chefe, você avalia a equipe, e todos te avaliam, entendeu? Então, isso é uma espécie de competição. Certo? Porque ali, dependendo da avaliação do grupo, é que vai contar um monte de outras, como é que a empresa vai te avaliar. Por outro lado, São José é uma empresa de tecnologia, então tem muita feira de tecnologia aqui com essa molecada das escolas, na área de robótica. E a gente vê a solidariedade entre eles, que estão desenvolvendo um projeto, que estão desenvolvendo um robô, estão desenvolvendo um sistema, porém, cada equipe compete com a outra nessas feiras, porque cada um quer desenvolver o melhor projeto, cada um quer que seu projeto ganhe. Então, não tem como viver no século XXI sem uma competição, porém, existe também muita solidariedade entre eles, eu vejo isso, nas equipes de trabalho, nas equipes de escola que desenvolvem projeto. Então, eu fico assim, meio em crise dentro de mim quando eu escuto essa fala, e aí eu vejo essas questões da competição, da avaliação, do julgar, do analisar, no mundo real, né? Então, creio sim que daqui a uns anos vamos chegar todo mundo no mesmo patamar, mas ainda eu fico assim um pouco inquieta quando eu escuto essa fala e vejo outras coisas, né? Então, é isso que eu queria colocar, mas tá certo. Obrigada. Obrigada. Toda vez que algo, né, inquieta a gente, é algo que a gente está ali em busca de entender e em busca de, né, querer transformar. Eu lembro, né, quando eu comecei a estudar o espiritualismo, primeira vez que eu ouvi falar do espiritualismo, eu falei assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre Paul Janet, Birhan. Começou, sabe quando veio um monte de dúvida que você começa a falar, mas não faz sentido, mas aonde que tá isso? Eu quero entender mais isso, mas é isso que ele tá falando, entra em choque com que isso tá, com que isso fala, e daí, sabe, você vai elaborando tudo. Quando a gente pensa a questão da competição, eu vou colocar assim, ó, quem ganha é o melhor, quem perde é o pior. Quando eu faço isso, eu não estou ressaltando o valor no outro, eu estou ressaltando o pior. Então, é isso que eu discordo dessa sua fala. Porque, assim, olha, ele pode não ser o pior, mas ele vai estar num grau de conhecimento que ainda tem que, talvez, se esforçar mais um pouco para atingir. É como nos vestibulares. Hoje, a molecada está toda no mesmo nível, são todos muito bons. Porém, ou é sorte, ou é um pouquinho mais de conhecimento, um consegue 1/10 de nota, pronto, ele já entrou na faculdade,
e deixa mais centenas para trás por causa de décimo de nota, mas estão todos no mesmo grau de conhecimento. Eu acho que não existe o pior. Hoje, século XXI, não existe o pior. É assim que eu creio. Entendeu? No mercado de trabalho, nessas equipes das escolas, né? E então, é isso. Eu não Então, gosto de pensar no pior mas aí hoje em quando dia. você conversa com um jovem que não passou, que não conseguiu e pergunta como ele se sente. Ele não se Ah, sente arrasada, a e muito família menos também, a família. vitorioso, entendeu? Você está ressaltando sim no outro defeitos, incapacidades. E esse jovem, a gente, quando a gente usa a psicologia para analisar a situação, ela vai te demonstrar de uma maneira diferente. Porque quando você avalia alguém, você vai avaliar alguém pontualmente. E existem vários fatores que podem interferir no rendimento daquele jovem naquele estudo. Ele pode ter perdido a hora, ele pode ter se atrasado no caminho do ônibus, ele pode estar passando por uma situação extremamente difícil em casa, com a família, de necessidades financeiras, e querendo ou não, isso reflete no emocional dele, né? Vários, poderia dar um monte de questões para se pontuar. Só que quando esse jovem está ali fazendo a prova e sai o resultado, ele não consegue expandir esse olhar. O que que ele fala para si mesmo às vezes? Eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir mesmo, eu não tenho merecimento, eu sou burro, né? Tem até um videozinho aí na internet de psicologia que a menina tá fazendo a terapia e ela fala pro psicólogo assim, mas você não vai me falar nada? Eu tô aqui falando, falando, e você não vai me falar nada? E aí fica nessa e ele olha para ela, ele faz um exercício e ele fala para ela assim: agora eu quero que você feche o olho e você imagine que você tem 8 anos de idade. E aí ela faz o exercício. Olha ali naquele banco e imagina que você está sentada ali com 8 anos de idade. E tudo. Agora você vai virar para essa criança e vai falar assim: você é burra, você é feia, você não consegue. E ela começa a chorar. Eu não posso falar isso para a criança. E aí ele olha para ele e fala assim: então por que você fala isso para você todos os dias? Isso são o quê? Crenças disfuncionais que nós temos sobre nós mesmos, que às vezes esse pensamento paralisa esse indivíduo. Ah, não adianta eu estudar porque eu não vou conseguir. Sempre vai ter alguém melhor que eu. Eu sou burra. Por mais que eu me esforce, eu não consigo. E ele coloca pensamentos, às vezes, absolutistas. Nada, nunca, ninguém. São palavras deterministas e absolutistas. Percebe? Então, veja, e aí ele não consegue fazer esse movimento, às vezes, de ampliar, né? A pessoa precisa ter ali um carinho consigo mesma para ele poder transformar isso. E quando a gente entende o mundo espiritual, um espírito não compete com o outro, né? Então, a gente, enquanto espíritas, não importa o que se acredita no mundo. O que importa é a gente entender, agir dessa forma para contribuir com aquilo que a gente pode para que o mundo se regenere. Então, hoje a gente vê nas crianças, né, uma solidariedade. Hoje a gente vê na própria ciência solidariedade, cientistas se unindo em busca de um conhecimento. Quando todas as ciências entenderem que o papel delas é propiciar um bem coletivo,
né? Quando todos nós entendermos que o valor real, né, são os bens coletivos onde a gente pode desfrutar juntos, né? E principalmente, eu acredito que o maior deles é a educação, né? A gente vai transformar as relações, a gente vai transformar a sociedade. E, né, a gente, como espírita, tem que ser otimista, pensar, não importa quanto tempo dure, porque a gente tem a eternidade pela frente, né? Tem muito caminho para a gente percorrer, mas a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente se torna um reflexo disso na sociedade. Que a gente mude o dia de alguém já é o suficiente, porque eu consegui auxiliar aquela pessoa, né? E, por exemplo, aqui no meu condomínio eu tenho os meninos que fazem a coleta, né, do lixo. Todo dia de manhã, às vezes eu paro para ficar olhando eles trabalhar, porque eu acho lindo. E, gente, eles parecem que eles fazem nada sincronizado. Tamanha, assim, parece que eles são quatro meninas, mas parece que eles são um só, de tão sincronizado que eles trabalham. E em todos os dias que eu vejo eles, eu nunca vi esses meninos sem um sorriso no rosto. Eles sempre estão sorrindo, eles sempre estão brincando um com o outro. Às vezes eu moro alto, né? E a minha casa é alta, então às vezes eu vejo quando ele entra no condomínio da frente. E às vezes eu esqueço, eu saio correndo, catando tudo. Eu vejo ou eu pego quando eles já estão saindo do condomínio, entrando no meu, e a minha rua é a primeira. E aí eu saio correndo para dar tempo. E aí tem um menino, né, que ele sempre, é ele que passa na minha rua, que vem na minha rua. E ele vem, deixa que eu te ajudo, tá pesado. Aí eu falo, obrigada, né, agradeço. E ele sempre tá com um sorriso no rosto. Então, a alegria deles, eu nunca falei isso para eles, né, mas a alegria deles faz o meu dia melhor, porque eu me sinto inspirada no bem quando eu vejo eles. A alegria deles ali em trabalhar, e um brincando com o outro, sabe? É, talvez eles nem imaginem, né? Com certeza não imaginam, mas analisar eles faz eu refletir o quanto que seria muito mais produtivo se a gente pudesse trabalhar nessa alegria que eles trabalham, né? Conversando, compartilhando, não olhando para o outro e falando assim, o que será que ele está fazendo? Preciso descobrir, porque vai que o projeto dele fica melhor que o meu. Percebe a diferença? Vem aqui, vamos sentar junto, vamos conversar. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar esse projeto? Ó, eu faria assim, eu faria assim. Isso é o compartilhar, e isso é o apoio mútuo, que é a base da relação no mundo espiritual. E independe da nossa vontade. A regeneração é uma lei, vai acontecer. O que depende de nós é a nossa escolha. Eu quero participar ou não. E essa escolha é voluntária, é consciente. Eu não quero abrir mão dos meus privilégios, do meu interesse. Eu mereço mais que o outro, então eu não vou participar. Porque é o sentimento e o pensamento que eu estou vibrando, que eu estou emanando. Agora, se eu olho, né, e eu falo, não, eu acredito que o mundo pode ser melhor e eu quero fazer parte dessa mudança, eu acredito no amor, eu acredito no bem, e eu quero ser um instrumento disso, não importa em que situação e com quanto eu tenho a contribuir, né? Porque é o que os espíritos falam lá na Gênese. Não importa se você tem uma imperfeição individual, quando você se propõe a trabalhar no caminho do bem, a coletividade vai suprir a sua deficiência até que você se aprimore. Porque o trabalho coletivo é assim, um supre, né, a, a,
aquilo que o outro ainda está no processo. E isso é que mantém a estrutura de harmonia da natureza, porque se a gente pensar, né, pela Gênese, na série evolutiva dos seres, cada ser tem o seu papel. Todo ser é importante. Então, é esse papel do ser que mantém a harmonia no universo. E a mesma forma, Kardec explica sobre nós espíritos. Todos os espíritos têm missões. E cada um, né, tem a sua parte sobre o olhar do soberano Criador. Desde o espírito puro, né, que reflete o pensamento e a vontade divina, até o átomo primitivo. Todos têm, né, essa potência dentro de si. Vamos lá, pessoal? Alguém mais quer comentar? A Zélia tinha levantado a mão. Célia, diga, Célia. Não, agora eu estou tentando compreender que eu não me equivoco, quer dizer, que eu não me minto para mim mesma. Aí eu estou tendo crise para entender que eu não minto para mim mesma. Estou tentando estou te observando, analisando. Não, e eu não minto para mim mesma? Ah, que coisa, que novidade, até que é boa isso, hein? Aí estou tentando compreender, Ju, só isso. Ai, que Obrigada. bom, que bom. Mas tá demorando a compreensão, mas tá tudo certo. Porque você falou que nós não nos equivocamos, que nós não mentimos uns para os outros, ou seja, não mentimos para nós mesmos, que são só equivocações. Né? Então, olha que eu sou novinha, tenho só 59, para dizer o contrário. E até então, eu pensei, mãe, eu estou mentindo para mim mesma, então isso não é uma mentira. Então, são fugas, são equivocações, entendeu? Só isso, cara. Agora estou entendendo que colocar na minha mente até agora que não é mentira, que eu não estou mentindo para mim mesma, aí é interessante isso, sabe? Que para mim até agora eu mentia para mim. Aí agora estou aprendendo que não minto. Assim, olha, não estou mentindo, não. Aí é isso, é isso. A Obrigada. gente, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a estudar na Gênese, tem um exemplo lá da citação da revista de um sacerdote, que ele combatia a doutrina espírita. Quando ele desencarna e ele é evocado, né? Aí ele fala assim, bem resumidamente, né? Ele fala assim: e agora eu sei que não são só espíritos maus que se comunicam pelo espiritismo, porque antes ele atacava o espiritismo e dizia que toda a comunicação era fruto do demônio, né? Porque tem aquela falsa ideia do duplo princípio do bem e do mal, né? Dois seres, duas forças, Deus e o diabo. Enfim, e aí ele começa a conversar, e aí ele fala assim, mas daí eu admiti, ele fala assim, né? Que não existem seres privilegiados, que o fundamento da ação do espírito é a caridade, a justiça, é o bem. Aí ele fala, eu teria que abrir mão, né, dos privilégios de ser sacerdote. Ele tá mentindo para ele mesmo? Não, mas ele escolhe não abrir mão do interesse pessoal. É uma escolha, tá tudo bem, né? Só que essa escolha consciente tem uma consequência, porque é pelo amor que a gente se conecta no mundo espiritual. As afeições, né, verdadeiras, espirituais, se fundamentam no amor. As afeições que são de interesse material, elas se dissipam, né, com a morte. Não vou estabelecer conexão com esse ser. Mas quando a afeição é verdadeira, de amizade sincera, né, o que fundamenta essa afeição é o desejo, né, de que o outro é do bem para o outro, essa afeição se perpetua, se estende, se amplia, né? Então, esse indivíduo, quando a ação dele visa o interesse pessoal, ele fica fechado em si mesmo, porque no mundo espiritual ele não participa do caminho do bem, né? Ele está fechado dentro de si, e isso a gente
né, estuda os exemplos fantásticos que tem lá no céu e inferno, mas ele não consegue mentir para ele mesmo. Ele pode burlar, igual ele fala ali, ou criar sofismas para sufocar o grito da consciência, né? Que é muito o exemplo desse sacerdote. Eu sei a verdade, mas não abro mão do privilégio, não abro mão daquilo que é meu interesse. Então, vamos lá. Aqui a gente já leu. Aqui, os deveres relativos à vontade e ao sentimento. Então, a força da alma, a coragem. A vontade é o poder de se resolver a ação sem a isso ser constrangido por uma força externa ou ainda mesmo pela força das paixões. Tem assim ela, tem assim ela própria uma força com a qual luta contra os obstáculos externos e internos que se lhe opõem. É o que se chama a força da alma, cuja forma principal é a coragem. Então, ele está falando, né, que nós, quando a gente, né, está aqui no corpo, nós precisamos não deixar que nada externo a nós tire o nosso equilíbrio, ou seja, né, a alavanca das nossas ações, e nem nada interno, como as paixões, porque a gente vai estudar isso, né, até os desdobramentos disso na Gênese. Então, quando Kardec vai trabalhar a questão do que é o instinto, do que é a inteligência, as hipóteses sobre isso, o que é a paixão, né? E como que a gente trabalha isso, né? Então, resumidamente, ele vai falar: o instinto é um guia seguro, sempre bom, que jamais se engana. Com, né, o desenvolvimento da inteligência, ele torna-se inútil. E o ato, né, instintivo no ser humano, ele é mais latente na criança, ali, quando ela nasce, quando ela vai instintivamente chorar porque está com dor, instintivamente, né, buscar o peito materno para mamar. Então, esses atos, ali no começo da vida, eles são conduzidos pelo instinto, né, que está associado à conservação do ser. As paixões que Kardec fala, elas são alavancas, né, que impulsionam a uma ação. Só que a partir do momento em que você está desenvolvendo as faculdades da alma, elas devem, a sua ação, a paixão vai ser uma alavanca, mas a sua ação tem que ser escolhida, refletida e direcionada pela vontade que está associada ao sentimento do amor, né? E isso é o impulso que a alma tem para que ela escolha, né, livremente, fazendo uso das suas faculdades e não condicionada nem pelas paixões e nem por nada externo a ela. Aí ele fala: pode ser corajoso na pobreza, na enfermidade. A coragem, assim entendida, chama-se paciência. A igualdade de humor ou posse de si liga-se a outra obrigação, a de evitar a cólera, a paixão que se tem com razão considerado como origem considerado como sendo a origem da coragem. Há duas espécies de caracteres irracíveis: o que se arrebata súbito e o que se apazigua logo, e pelo contrário, o que conserva por muito tempo, o ressentimento. O primeiro é o caráter irracível, o segundo, o caráter vingativo. Este é muito mais odioso do que aquele. A cólera é algumas vezes desculpável, o rancor nunca o é. Entretanto, se a cólera é um mal, a apatia, a indiferença absoluta estão bem longe de ser um bem. Então, o que ele está falando aqui é muito próximo do que a gente vai estudar pela Gênese. As paixões são alavancas,
para te impulsionar. O animalzinho, quando ele precisa ter coragem para enfrentar ali o predador, ele vai lidar com a emoção da raiva. Então, ela é uma alavanca importante. O medo, quando a gente vai atravessar a rua, a gente não precisa da emoção do medo, ela é uma alavanca importante para a nossa conservação. Quando a gente, às vezes, ali está cuidando de um filho pequenininho, não é um medo que a criança se machuque, quando ali ela começa a andar, que aí a mãe perde a paz da vida. A criança começa a andar, começa a mexer em tudo. Você começa a ficar o quê? Em estado de alerta. Qual emoção você lida? O medo. O medo é uma alavanca para você estar ali atenta. O que ele está mexendo? O que ele está fazendo? Não sobe aí nesse banco. Vai cair. Não sobe no armário. É o medo, a emoção do medo que a criança se machuque, né? Quando a gente vai lidar ali com uma coisa muito quente no fogão, qual é a emoção que eu uso? O medo, para me proteger. Eu fico atenta. Mas eu posso, né, ficar só conduzida pela emoção? Não posso, né? Então, o que ele está falando? A emoção, ela vem, ela é uma alavanca, né? Um impulso para a ação. Mas no momento que eu vou cometer a ação, a partir do momento que eu tenho o desenvolvimento da minha inteligência, eu vou fazer uso dela para escolher a agir ou não agir, né? Agora, o que ele está falando aqui, ó, né? Se a gente conserva essa emoção por muito tempo, por exemplo, a raiva. Eu vou pegar o exemplo da Marisa de novo, eu fiquei com raiva da Marisa. E aí eu começo a alimentar isso pelo meu pensamento, pela minha imaginação. Começo a imaginar cenas. Eu vou criando o quê? Eu alimento a cólera, eu alimento o rancor, eu crio ressentimento, eu posso gerar um ódio. Ou eu posso virar, é o que ele tá falando ali, ó, ser indiferente. Aí a Marisa me liga e fala, Ju, eu tô passando uma dificuldade aqui, você pode me ajudar? Aí eu viro para ele e falo, não. Lembra aquele dia que eu precisei de você? Sou indiferente, tanto faz. Se você precisa de mim ou não, se vira aí. Eu tô Isso indiferente não à é dor do outro. vingança, não, Julie? Junto com a Ju? vingança, vai se acrescentando, percebe? Porque eu tô alimentando. E isso pode ter vários outros desdobramentos. Aquilo que veio de uma raiva, né, de uma cólera, pode se tornar um rancor, pode se tornar um ódio, pode se tornar um sentimento de vingança, pode se tornar a indiferença. Mas quem está alimentando isso? Eu mesma. Então, por isso que ele está, né, associando a coragem à força da alma, para que as emoções não conduzam a sua ação. Elas são impulsos que estão associados à sua conservação. Mas você tem o atributo do espírito, que é a inteligência, o pensamento, você consegue raciocinar. Porque no animalzinho, quando ele vai lidar com a emoção da raiva, do medo, da tristeza, isso gera o equilíbrio nele. Porque ele tem um impulso pela emoção, a partir do momento que, vamos supor, ele está ali no estado de alerta e ele foge, ele vai, depois que ele se sente seguro, aquela emoção vai embora. Só que nós, enquanto seres humanos, a gente consegue, pelo pensamento, ficar gerando isso, pela memória, buscar e alimentar. Percebe? Os sentimentos. Pelo pensamento, a gente alimenta isso. Ó, os deveres para com os homens em geral. Ele vai colocar assim, né? Dividir em dois: fazer bem aos homens, não lhes fazer mal. E é o que se podem reduzir todas as virtudes dependentes da moral social.
Antes, porém, de expor minuciosamente tais virtudes e vícios, expliquemos o que se deve entender por essas expressões: fazer bem e fazer mal. No sentido mais geral e mais aparente, fazer bem a alguém é lhe dar prazer. Fazer mal é fazê-lo sofrer. Entretanto, proporcionar de contínuo prazer a um homem será fazer-lhe bem? E será fazer-lhe mal causar dor? Por exemplo, deve-se fornecer ao preguiçoso travesseiros macios e ao ébrio vinhos à vontade? Então, o que ele está falando? Se você associar ao bem a causar prazer no outro, será esse o fundamento do bem? Será que uma pessoa que tem ali, né, uma questão da preguiça, se eu toda hora pôr ali um travesseiro quentinho, um cobertorzinho, deixar ele aquecido, isso vai gerar prazer nele. Mas isso é o bem? É isso que ele está questionando aqui. Se tem uma pessoa que gosta de vinho e eu toda hora vou lá e sirvo um vinho, então, o vinho, quando a gente toma, para quem, né, gosta, ele dá prazer. Mas se eu der isso à vontade toda hora, eu estou fazendo um bem para essa pessoa? Então, é essa reflexão que ele está trazendo aqui. E aí, a gente, né, que ele está falando, fazer bem aos outros e não fazer eles mal, é o que deve, é o que se podem reduzir todas as virtudes dependentes da moral social. E aqui ele vai refletir na moral social, tá? Reduzem com razão todos os princípios da moral social a estas, duas máximas do Evangelho. Não faças a outro aquilo que não querias que te fizesse. Fazem a outro aquilo que querias que te fizessem. Essas duas máximas são maravilhosas, porém convém interpretá-las. Se, por exemplo, houvesse procedido mal, deveríamos, em geral, se, por exemplo, houvéssemos procedido mal, desejaríamos, em geral, que nos corrigissem ou castigassem? Pelo contrário, não desejamos que nos satisfaçam as paixões e se prestem a nossos vícios? Não é isso, em geral, o que queremos todos nós quando não nos fala a lei do dever, fazendo calar nossos sentimentos apaixonados? Se assim é, devemos querer fazer aos outros o que desejamos para nós mesmos, isto é, satisfazer todas as suas paixões? Não é evidentemente neste sentido que se devem entender as duas máximas do Evangelho. Então, ele está falando aqui, o que fundamenta, né, a moral social e fundamentada no ensinamento do Cristo, não faça outra aquilo que não gostaria que te fizesse, né? Não fazer o mal, não fazer a outro aquilo que você não quer, né, que faça a si mesmo. Ele está falando isso, não está associado a nada relacionado ao prazer. Porque lembra, o prazer é bom, mas ele não é o fundamento da ação moral. O fundamento da ação é o bem. Então, ele vai trazer os desdobramentos disso aqui, ó. Elas exprimem, pelo contrário, admiravelmente a verdade moral. Somente quando nos falam do que queríamos, trata-se da verdadeira e boa vontade. Quando reconhecemos que se faça bem aos homens, se referimos aos verdadeiros bens, e não aos bens aparentes. Como não fazer mal, trata-se dos verdadeiros males, e não dos males ilusórios dos sentidos, da imaginação e das paixões. Para bem compreender os deveres que temos de cumprir para com os outros homens, é mister saber distinguir os verdadeiros bens e os falsos bens. Lembra que ele falou lá no começo, quando a gente começou o estudo, usar do bom senso para definir, discernir o falso do verdadeiro?
né? É o link com o que ele está falando aqui, né? A gente saber distinguir os verdadeiros dos falsos bens. E aí ele dá um exemplo. Falsos bens, o prazer das paixões. Os verdadeiros são aqueles que impedem do prazer. Não, os verdadeiros são aqueles que independem do prazer pela utilidade, como saúde e educação. Né? Lembra que a gente falou, né, sobre um bem coletivo? Saúde, educação, né? São bens que estão associados a um bem coletivo. Verdadeiros males são aqueles que ferem quer o interesse bem entendido, quer a dignidade moral dos outros homens, como a miséria e a corrupção. Os males aparentes são aqueles que, momentaneamente sofridos, se compensam por vantagens ulteriores. Tais são os medicamentos e os castigos. Observação, né? O castigo como consequência natural da falta cometida, pois como agente moral teve a capacidade de compreender, né, e escolher a sua ação, que é o que a consequência, né, o castigo aqui, a gente vai entender a consequência natural da falta cometida. E aí ele vai entrar no estudo disso, né? Fazer aos outros quanto quereríamos que nos fizessem, não lhes fazer aquilo que não quereríamos, não, aquilo que não quiséramos que se vos fizesse, eis o sentido em que se deve entender uma vontade esclarecida, que só quer para si o que é deveras conforme quer o interesse bem entendido, quer a virtude. Assim compreendidas, é a esse o verdadeiro sentido. Essas duas máximas resumem perfeitamente toda a moral social. Então, eu não sei se eu coloquei aqui, mas é aquele slide que ele tá de roxinho, ó. Acho que não tá aqui, tá no outro. Aqui, ó. Quando ele tá falando do bem moral, né, que tá associado ao bem social, é exatamente o que ele está resumindo aqui, né? Consiste para o homem em tornar-se verdadeiramente homem, isto é, uma vontade livre, ou seja, não tem nada interno nem externo que me guie, guiada pelo coração, que quer dizer o quê? O sentimento do amor, e esclarecida pela razão, que é a busca do entendimento, né? Então, quando ele associa aqui em cima, onde a gente estava, ele está se referindo a esse resuminho aqui, ó. Perdi onde a gente estava. Aqui, ó. E aí, eu acho que a gente pode parar aqui, porque aí ele vai. A gente não vai ter tempo para seguir. Eu vou deixar aqui em azulzinho, para a gente lembrar onde parou. Tá bom, gente? Aí a gente pode ter aí uns minutinhos para a gente conversar, porque aqui ele vai entrar nos desdobramentos, né? Desse entendimento. O Mário saiu? É, não, Agora, ele tá. a Mário aí. Desculpa, deu um problema aqui na minha rede, mas já restabeleci. Uhum, que bom. Estava pensando justamente isso, Mário. Pessoal, desculpe, mas tem que sair uns minutinhos antes, que eu tenho que ir numa ginástica aí. Obrigado, até a próxima. Bom exercício. Tchau, Joenilton. Quem pediu também para avisar que ia sair um pouquinho antes era a Nilce também. E aproveitar essa Tá bom. deixa, lembrando, né, Juliana, para a gente também já se encaminhando, né, já para uma finalização, mas fique à vontade. Então, aqui a gente, para o próximo estudo, né, a gente vai fazer o fechamento dos desdobramentos, né?
porque aqui ele vai trabalhar com os vícios e as virtudes, né? E aí a gente entra nessa parte para poder finalizar, né? Uhum. E não sei se alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa. A Sônia tá quietinha. Se não, a gente já vai finalizando, porque para entrar, né, num novo estudo, aí vai misturar o tema, né? A gente parou no slide 30 e 32, No 30. no 30, né? Sim. Certo. Então vamos abrir, né, Juliana, né, para alguns comentários. Fique à vontade, né? Alguém que quiser fazer esses últimos instantes aqui, né, alguma reflexão, alguma pergunta, uma colocação. Eu achei muito interessante essa parte final, que a gente, de uma certa forma, já tinha esse entendimento, mas cada vez mais ele vai se cristalizando, da força da alma, a coragem, né? E aí toda essa explicações da Juliana aí, os textos em si, e os nossos dilemas, que são profundos, e a gente não pode ser tolo e imaginar que a solução deles é rapidinho, nós estamos num processo né? E a coragem, aí a gente vê essa relação aí com Platão, né? Com os diálogos de Platão lá, quando se fala das coragens, dos valores, né? Da alma, aquela coisa tudo, porque a gente vive envolvido num mundo em que, como a Juliana enfatizou aí, a gente sabe disso, é o falso, é a ideia falsa, né? Isso é 24 horas por dia. Mas o nome já diz ideia falsa. Quando a gente adquire a capacidade de entender sob um ponto de vista de uma convicção profunda, baseada em algo que nos dá isso, e se a gente tiver alguma dúvida que a doutrina espírita nos dá isso, aí nós nem começamos ainda, né? Mas eu acho que não é o caso, que todo mundo tem essa convicção. O que nós precisamos é avançar em conhecimento nela através do estudo constante, persistente e dedicado. Então, essa coisa da coragem me chamou a atenção, porque é realmente coragem, né? E aí a gente tem que, para o mundo, para o universo que nos cerca constantemente, aí eu coloco família, amigos, relacionamento profissional, tal, e aí até eu faço aqui referência a Clarice, que trouxe o problema quando ela diz lá, que quando ela falou isso, eu até que está, por exemplo, aí ela citou o vestibular como exemplo, né, que está todo mundo ali no mesmo patamar. Assim. Na verdade, não está, né, Clarice? A gente pode imaginar isso, mas de fato. Mas só um detalhe, sem falar que esses mecanismos de valores da sociedade, é uma coisa assim, muito superficial no que diz respeito àquilo que nós estamos aqui aprofundando com mais interesse, com mais. Quer dizer, nós estamos pensando aqui no mundo ideal, que é o mundo espiritual, né? Onde nós vamos ter que se adequar lá, porque lá as vontades da gente não. E essa coisa da coragem me tocou. É exatamente isso, né? Que você tendo a convicção e essas explicações últimas da qualidade do que é o bem que eu quero para mim e também fazer o outro, é muito sutil, né? Mas é isso, porque a gente adquire essa convicção. E se a gente adquire essa convicção e a gente o faz para a gente, por que não fazer para o outro? Mas aí muitas vezes você precisa dessa coragem e falar, não, não é bem isso, eu não vou te dar o travesseiro macio, eu não vou te dar aquela coisa que a Juliana, num dos últimos slides, falou, né? Eu não vou te alimentar com vício, isso, aquilo. E o que falta? É coragem, né? Primeira convicção de que a gente está fazendo o discernimento do que significa isso. E essa coragem. Me
calou muito fundo essa, essa última. Que bom, né, Antônio? Porque a gente vai compreendendo, e eu acho que quando ele fala, né, a razão esclarecida, aqui a gente vai, né, entender pela fé que o Espiritismo traz, né, que Kardec vai chamar a fé racional, a fé nas verdades espirituais, né, em Deus, na imortalidade da alma, na perpetuidade das relações, na pluralidade das existências, no futuro da alma, né? Quando a gente compreende isso, a gente está buscando o entendimento, né? Lógico que quando a gente está no estado de espírito, o sentido espiritual, né, da gente amplia, a gente tem uma consciência muito maior, porque a gente está ali pela consciência da individualidade, né? No corpo a gente tem limitações, mas quando a gente aqui encarnado, a gente começa a compreender a doutrina espírita, isso traz essa coragem, isso traz essa força da alma, né? Eu sinto medo, eu posso falar para mim mesmo, né? Eu sinto medo, mas a minha coragem vai ser maior, vai me impulsionar, porque eu estou esclarecida, né? Eu sei que eu participo de algo maior do que eu tenho medo, né? E aí eu vou. Esse é o conhece-te a ti mesmo que a gente estava conversando. Eu tô com medo. Do que eu tenho medo? O que está me paralisando, né? Por que eu tô tomando essa escolha, esse caminho? O medo, ele é só necessário para eu estar atento, mas ele não pode conduzir a minha ação. Eu preciso ter coragem para superar, né? E aí os desdobramentos disso que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, ele vai voltar, né? Na questão da coragem. A gente vai fazer o fechamento com isso. Dica, Sônia. Então, gente, eu fiquei também, me chamou a atenção também a reflexão que a Clarice trouxe uns momentos anteriormente a respeito da competição. E aí eu sou bastante otimista com relação a isso, sabe, Ju, amigos? Porque quem vai trazer essa transformação de paradigma mesmo, essa mudança de olhar, é a educação, conforme Kardec pôs, né, no Livro dos Espíritos, está recheado disso. Como diz aqui na questão 917, é pela educação, mas não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem, né? Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar inteligências, poder-se-á endireitar esses caracteres, né? Como se faz com as plantas novas. Então, é preciso ensinar para essas crianças, para os jovens, para os adultos que não conhecem, que a motivação, a intenção, dentro desse contexto de participação, é isso que precisa mudar. E quem que vai ensinar isso, gente? A educação, ou quem lida, né, com essas questões todas. Então, eu sou otimista porque todos nós que estamos aqui vamos reencarnar, vamos chegar no plano espiritual e vamos planejar contextos novos de educação, e nós vamos levar isso. Essas crianças mencionadas sempre, que você mencionou, todos mencionaram aí, que trabalham por cooperação, já são espíritos que aprenderam isso no plano espiritual, trouxeram. Então, eu sou muito otimista com relação a isso, porque nós já estamos fazendo essa preparação aqui. Nós vamos reencarnar, provavelmente num contexto de educação, seja em qualquer área do conhecimento. Então, nós vamos estar bastante aptos para poder levar esse novo paradigma, né? Essa condição de competição ela vai mudar quando eu ensinar, né? Que você pode ser feliz sem o enaltecimento externo. Os professores precisam aprender a fazer isso, né? Os educadores, que não é o enaltecimento externo que vai trazer realmente
felicidade, mas é o quanto você pode participar com o seu melhor. Eu acho isso. E isso vai mudar, né, Ju? Pela força das coisas, porque isso é a verdade, né? E a gente pode pensar a educação, né, Sônia, de duas formas. A educação pelo conhecimento, né, pelo se Nós estamos instruir, fazendo. buscar o conhecimento, né, e a educação É, moral, que é o agir do espírito, né, porque e é exatamente isso que a gente estava vendo ali, né, quando a gente estudou a coragem, né, e a questão que ele fala, né, a vontade tem que estar esclarecida pela razão, né, não é só o emprego da vontade, porque a vontade, o fim da vontade é o bem, né? E o fim da razão é a verdade, né? O entendimento da verdade. Então, quando a gente associa a vontade à razão, a gente está, e Kardec fala, né, da educação que reflete, né? Nessa mudança, a gente pode pensar, né, na questão da busca do conhecimento, porque é o conhecimento que transforma, e no processo de educação moral, que é quando a gente vai, através do conhecimento, principalmente do mundo espiritual, a gente vai se tornando o reflexo disso, mesmo a gente estando encarnado. É possível a gente ser, né, um homem de bem e fundamentar as nossas ações na escolha do bem aqui enquanto encarnados. Eu penso que é o grande exemplo que Jesus veio dar, né, daquilo que a gente pode e que está ao nosso alcance a gente conquistar. Mas para isso, né, é preciso o esforço, a vontade, a coragem. coragem. Muito bom. Chica Mário, Só para a gente realmente fazer um encerramento, e agora eu devolvo a palavra para você, para fazer realmente agora a consideração final para a gente dar uma interrompida na transmissão ao vivo. só tenho a agradecer, né, gente, essa oportunidade de fazer esse estudo, né, da gente conseguir construir esse conhecimento, né, refletir em nós mesmos, né, tudo isso, toda essa busca que a gente tem tido, né, por se esclarecer, por compartilhar, e, e é sempre uma oportunidade, né, a gente estudar em grupo, coletivamente, então agradecer a vocês, né, a paciência, a generosidade de a gente estar aqui juntos. Isso é recíproco, né? Eu falo com certeza absoluta, em nome de todos, né? A nossa gratidão por você ter aceito, né, esse convite lá atrás, né? E a gente agora reunido tanto corações nessa sala virtual e através da rede a gente acaba atingindo outras pessoas que às vezes a gente nem tem conhecimento que estão assistindo, né? Não é verdade, Juliana? É verdade. Então, agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, pelos comentários, ao pessoal da internet, e lembrando que a gente vai estar junto daqui a 15 dias, novamente, né, para dar continuidade nessas considerações. Juliana, um beijo no teu coração, um beijo no coração de todos, e a gente encerra por hoje a nossa transmissão. Ah, e lembrando, né, a Marisa não está aqui, e sempre, né, é ela que fecha, né? E ela costuma falar, né? Arigatou gozaimashita, né? Ou Yasumi Nasai. Então, um beijo no coração de todos.